Fala aí, Clubbers, mais um vídeo exclusivo para vocês. Hoje é domingo e o bicho, minha mãe fala até hoje, que a minha avó falava, o bicho carpinteiro me pegou e eu não consegui não ler o mercado porque eu estou com uma coisa que tem me incomodado, mas me incomodado de um jeito bom. Não coisa de jeito, não se preocupe, não é me incomodar do jeito, não é dor de barriga nem nada disso não. Mas eu resolvi fazer esse vídeo exclusivo de novo para vocês aqui do clube. Porque da mesma maneira que eu fiz o último vídeo exclusivo, quando a gente teve aquele momento nessa semana que passou, onde eu disse que o good news, bad news, que tem sido a relação que a gente tem usado como referência para o mercado no último ano e meio, um pouquinho menos de um ano e meio, mais ou menos por aí, com o último reading da inflação não funcionou. Então eu expliquei para vocês como é que a gente estava de novo com o Dow Jones num ponto de suporte super importante e de como aquela narrativa que eu expliquei, que toda vez que a gente tiver uma notícia que não seria uma boa notícia para a economia em geral, virou uma boa notícia para o mercado, o good news, bad news e vice-versa. Então, toda vez que a gente tinha uma notícia que era bom para o mercado, era ruim para a economia, então aquela correlação inversa entre as notícias macroeconômicas e a resposta do mercado. Pelo menos tudo indica que essa narrativa mudou e hoje a gente está preocupado, de fato, o mercado, quando eu digo nós, o mercado de fato está preocupado não mais com o combate da inflação, porque o combate da inflação, a minha interpretação, a gente vai ter uma ideia melhor disso nessa próxima terça-feira e quarta, quando o FOMC sair, se a gente realmente tiver um aumento de 0,25 da taxa de juros, que possivelmente vai ser a última, se não é das últimas, já está chegando num ponto onde que o objetivo primário do Fed, que era quebrar alguma coisa na economia, está começando a funcionar e a gente está começando a ver a inflação frear. E a narrativa, de fato, é que agora a gente está falando de quê? Recessão. E o que isso quer dizer para o mercado recessão? Como é que a gente tem que entender isso? E como é que a gente deve se posicionar? Por isso, pensando nisso, que eu não consegui, que eu fiquei com o bicho carpinteiro. Fiquei, tenho que olhar algumas coisas. Se for o que eu acho que eu realmente creio que é o que está acontecendo, a gente está entrando num ciclo de mercado super importante. E quanto mais cedo a gente entender como investidores, como traders, a gente pode se posicionar de uma maneira assim sensacional. Então, o objetivo desse vídeo é que você saia daqui entendendo um pouquinho de ciclo de mercado e um pouquinho de que a gente está e como que a gente pode começar a se posicionar em relação ao que deve acontecer nos próximos meses. E uma coisa super importante é o seguinte, obviamente que eu não sou o senhor da razão, eu não acerto sempre, eu acerto ao ponto de eu conseguir viver disso, então para mim, sinceramente, pessoalmente, é muito bom, eu consigo viver o lifestyle que eu quero, baseado no que eu consigo fazer, mas é um bom teste para cada um de vocês. Para mim é sempre um bom teste, me retestar. É saber o seguinte, o que a gente conversar aqui hoje, você começar a enxergar que isso está acontecendo no futuro, quer dizer que as outras coisas que a gente vai falar assim podem continuar acontecendo, porque estão dentro de uma estrutura lógica que tem acontecido no decorrer das décadas. E se não, se isso der errado, se não for exatamente assim, você consegue se preparar porque você realmente sempre deu uma olhada, como eu sempre tento fazer, o meu view de um ponto bullish em relação ao mercado e o meu view do ponto bearish. Eu sempre tento fazer um contraponto às coisas que eu penso, que eu leio, que eu estudo, que eu vejo de outros profissionais qualificados para poder achar um balance. Então, o que a gente vai falar hoje é sobre os ciclos de mercado. E, de novo, esse vídeo vai ser um vídeo bastante simplificado. De novo, estou pensando na nossa comunidade, no Clube do Investimento, das coisas que a gente fala, e eu sei que está todo mundo em caminhadas diferentes como investidor e como trader, então esse vídeo, até as informações que vocês vão ver, eu fiz um monte de chart, já diminuí, escrevi um monte de coisa, já tirei um monte de coisa, para ficar método case all the way through and through, para a gente conseguir realmente se posicionar. Então, deixa eu mostrar isso aqui, esse é um ciclo de mercado, não é meu, o source é print.com, que eu acho, no meu entendimento, é um dos melhores, bastante simplificados, onde você consegue ver, e a gente já falou sobre isso, eu sei que eventualmente nas aulas de terça-feira, eu já conversei individualmente com alguns de vocês, já escrevi sobre isso nas nossas plataformas, como o mercado ele funciona em ciclos baseados nos ciclos econômicos, e a reação do mercado nesses ciclos, ela é muito difícil
de ser concretizada na vida do investidor e do trader médio, porque geralmente esses ciclos de mercado, mesmo os recorrentes, mesmo que você consiga ver um monte de pontos na história que confirmam e continuam confirmando, por isso que eles são ciclos, é realmente um ciclo, a coisa acontece de um jeito, ela se repete, e se repete, se repete. Elas são difíceis de você executar, não porque você não consiga entender. Eu acho que com a explicação que eu vou tentar dar aqui hoje para vocês, vai ser fácil de entender. O problema é que emocionalmente você não consegue processar o que você entende, o que o seu córtex cerebral consegue entender como lógico e como o seu coração, como as suas emoções reagem. Porque em certos pontos, por exemplo, antes de entrar em certos pontos, se você está olhando, deixa eu só aumentar aqui a tela, que eu acho que eu estou fazendo isso muito pequenininho, acho que assim fica melhor. Então, em certos pontos, a gente se trai porque, por exemplo, no estágio 2, onde você deveria estar comprando estoques, por causa dessa movimentação econômica de contração e expansão, você começa a achar, porque nesse período do estágio 2, por exemplo, que eu quero ilustrar porque eu estou falando que é tão difícil, é onde as piores notícias é quando as coisas não podiam estar pior, é porque realmente elas não estão, elas estão piores do que você imaginava. Está todo mundo falando, você está sendo bombardeado por notícias ruins em relação ao mercado financeiro, e a maioria esmagadora, muito além de 90% do investidor médio, eu diria, eu não sei qual é o número, eu não vou especular isso, mas eu sei que é muito grande, de pessoas desistem, ou elas vendem, ou elas não deveriam estar vendendo. Os poucos que entendem, que processam isso e têm um approach olha, extremamente, eu não sei se é a palavra, mas é a única que eu conheço, extremely objective. Se você não for extremamente objetivo, nesse momento você perde uma oportunidade que não acontece todo dia. Obviamente esses ciclos eles acontecem em anos, então vamos entender de um jeito bastante simplificado. O que o Print Turn 6 Business Cycle Stage quer dizer para a gente é o seguinte: primeiro, de cima para baixo, que existem dois grandes pontos que a gente pode dividir ciclo, que é de contração econômica e depois de expansão econômica. A gente teve isso muito nítido, expansão econômica, nos últimos anos, mesmo com o Covid, quando você olha para o gráfico do S&P 500, você vê uma ascensão do gráfico constante nas últimas, eu diria até na última década. Então, quando a gente está no momento de expansão econômica, é um momento geralmente onde as pessoas têm interesse no mercado financeiro, e onde elas estão comprando constantemente. E é exatamente isso que o mercado financeiro, o smart money não está fazendo. É muito comum, não sei se vocês escutaram isso. Eu escutei numa live de uma pessoa bastante experiente, mas eu queria poder ter falado alguma coisa, eu tentei falar alguma coisa. Porque ele falou uma coisa muito certa, mas não conseguiu contextualizar, e no final a mensagem não foi passada como eu acho que ela poderia ter sido passada, no sentido de que falou-se que os hedge funds, smart money, as grandes instituições estão com trilhões e trilhões de dólares na mão, sentado, segurando eles. Qual seria a minha pergunta e a pergunta que eu faço para vocês? Por que eles estão com tanto capital segurando? Porque eles sabem que vai existir um momento melhor para você comprar. E esse momento possivelmente está chegando, tem que ser deployed. Inclusive, quando essa quantidade de capital ela é colocada no mercado, é uma das razões que esse movimento do mercado começa a mudar, porque conforme eles vão comprando, o mercado começa a subir. Então, o que eu quero falar para vocês, o que eu vou mostrar para vocês hoje é relacionado com o mercado de bonds. E é o que eu vou me dedicar nesse vídeo, para ser um vídeo curto. Eu vou falar para vocês sobre o mercado de bonds e como isso pode influenciar o que você está vendo aqui em relação a esse ciclo econômico e como é que você pode se posicionar. Então, esses ciclos eles duram, em média, entre 4 e 5 anos. Em média, existem algumas exceções, onde você tem 6 pontos bem determinados. Você tem momentos de você comprar bonds, e se você não sabe o que é bonds, eu acho que eu tenho algum vídeo relacionado com isso, mas eu vou fazer mais vídeos sobre esse assunto. Eu vou estar colocando, inclusive, o que eu acho que seria uma boa compra em relação a bonds dentro da comunidade do Clube do Investimento, no nosso Discord, principalmente nos próximos dias. Eu vou colocar para vocês o trade específico que eu estou olhando e o investimento específico que eu estou olhando e que eu vou fazer para o meu portfólio. Vou fazer o portfólio da minha mulher, o portfólio dos meus filhos, os meus portfólios. Nossos, mas vou colocar o nosso portfólio público lá do Clube do Investimento também, para vocês terem acesso a específicos, que é a ideia geral. Então, comprar bonds, comprar estoques, buy inflation sensitive, isso nada mais eu vou traduzir vou recriar esse gráfico, obviamente dando crédito para eles, que o gráfico não é meu.
que a gente entende como quando você compra commodities, que elas são mais sensíveis a variações de inflação. Então, quando você compra, no nosso caso, como a gente faz sempre, a gente pode comprar commodities indiretamente através de ETFs de commodities. Então, você compra bonds, stocks, e no stage 3, no stage trade, inflation sensitive commodities. Depois, quando você sai desse período de contração, você entra nesse período de expansão de mercado, começa a subir, os bondes sobem, está tudo subindo, você começa a vender. Ou seja, você já vai perceber que isso é exatamente o contrário do que a maioria das pessoas fazem, porque elas compram, na verdade, na expansão, e elas vendem na contração. É exatamente o oposto que o Smart Money faz. E é exatamente o oposto que a gente no Clube de Investimento vai estar fazendo, pelo menos nos próximos 4, 5 anos. Você pode ter certeza disso. Então, depois, quando você começa a ter essa transformação, essa mutação da contraction da economia para o expansion, você começa de novo o processo de você vender bonds, porque os bonds vão primeiro, depois você vende seus estoques e eventualmente você vende o seu inflation sensitive, os seus commodities, porque existe um ciclo por trás disso. Eu vou mostrar para vocês de um jeito super simplificado no gráfico. Espero que tenha ficado claro para vocês. Eu vou repetir para ter certeza que a gente entendeu isso. A gente tem, dentro desse modelo do Pring-Turner, que eu acho que é um dos melhores. Eu já usei isso no passado, e eu usei no passado com conhecimento menor do que eu tinha, menos experiência, então eu consigo hoje ver, eu acho que de um jeito, pelo menos para mim, mais maduro e mais objetivo, onde você tem 6 estágios pré-determinados, que são subdivididos em contração econômica e expansão econômica, onde você tem períodos ideais dentro desse ciclo de compra de bonds, de estoques e commodities, e você tem um período de tempo, você não está falando de um dia ou dois, você está falando de meses, para vender bonds, vender seus estoques e vender seus commodities. E eu vou mostrar para vocês o que eu estou vendo em relação a isso. O ciclo, onde é que eu acredito que a gente está. Eu acredito que a gente está no ciclo 6, a gente está saindo desse ciclo 6 para a gente voltar para o Stage 1, ou a gente já está alguma parte do Stage 1, é muito possível, e eu vou mostrar para vocês por que eu acho isso. Então vamos lá. Esse aqui é o TNX, que ele mede, é o ETF baseado no yield dos bonds. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui, só para não ficar ninguém perdido, lost in the sauce, porque já vai ter gente demais lost in the sauce com as notícias que a gente vai estar vendo para os próximos meses. E deixa eu abrir um parênteses aqui, antes de eu falar isso, para eu não esquecer. Não quero esquecer, isso aqui não está sendo scripted, estou falando para vocês, eu preparei esse vídeo, estou falando from the heart. O que eu acredito que vai acontecer no mercado nos próximos meses, porque a gente possivelmente vai entrar em algum tipo de recessão mild, não uma recessão extrema. Eu não estou conseguindo antecipar nenhuma recessão extrema por causa de alguns indicadores econômicos muito fortes que a gente ainda tem. De que a gente vai ter, sim, o mercado financeiro ele deve ter ainda quedas mais profundas, porque a gente deve ter, sim, nos próximos trimestres, talvez no terceiro e quarto trimestre de 2023, a gente tem uma diminuição, isso que caracteriza uma recessão, obviamente, da atividade econômica, e isso vai refletir no earnings, no rendimento das grandes empresas. E, obviamente, com o rendimento das grandes empresas, os estoques caem, o mercado cai. O mercado como um todo, eu acho que a gente ainda vai... Se o fundo de outubro não for, de fato, fundo de outubro, para estoques, a gente não pode ter um outro fundo que encaixaria de qualquer maneira com esses ciclos. Então, de novo, eu não estou super preocupado com o mercado cair, não estou me posicionando, eu estou mudando um pouco a minha estratégia em relação ao clube de investimento que a gente vai fazer nos próximos meses. Vou dividir com vocês, não se preocupe, para quem está lá pelas próximas semanas, nos próximos meses, a gente vai estar acompanhando como a gente sempre faz e dividindo essa informação com todo mundo. Mas eu espero que a gente tenha uma contração no mercado para os próximos meses. Voltando aos bonds. Então, o que a gente teve aqui, eu estou usando, só para vocês entenderem aqui, esse gráfico é o gráfico semanal da variação de preço. De novo, não sei nada de análise gráfica, você vai aprender de novo. Análise gráfica nada mais é do que a variação do preço no tempo. É a variação do preço no tempo. E eu não entendo, for the love of God, por que as pessoas complicam demais um assunto que é relativamente simples. Eu sei que é visualmente complicado e eu entendo ser visualmente complicado. Um monte de linha, um monte de gráfico, que para as pessoas é uma linguagem complicadíssima, mas não é. E eu acho que para a maioria das pessoas é uma linguagem complicadíssima, porque as pessoas que passam informação fazem um desserviço complicando, que é basicamente 2 eixos, 2 axes, eu não sei se é eixo a palavra certa. Tempo, preço. That's about it. Mas esse gráfico, ele é o gráfico seguinte, ele é semanal, ou seja, cada candlezinho, cada variação de preço, essas barrinhas que você vê, se você não está familiarizado com esses termos,
é uma semana. Então, quando você está fazendo esse tipo de análise, só para vocês entenderem, imagina que você está vendo um campo, right? E você sobe numa escada para ver aquele campo. Você está olhando para a escada para você ter uma visão melhor. Se você subir numa torre, você tem uma visão melhor. Se você subir num teco-teco, num avião pequeno, você tem uma visão menor. Se você tiver um satélite lá em cima, você tem uma visão muito melhor. Então, quanto maior o seu campo de visão, melhor é a sua interpretação do movimento e mais fidedigno, mais verdadeiro ele é. Então, eu estou usando aqui só gráficos semanais, porque se você tem esse tipo de movimentação no gráfico semanal, dá um pouco mais de confirmação para você. Onde cada variação, cada linhazinha dessa, cada candle, cada vela, representa uma semana nesse período de tempo, e esse lado direito são os valores. Não é tão difícil. Então, o TNX, ele mede o yield do bond, dos bonds governamentais de duração mais longa. E o que é isso, Bruno? Yield, não sei o que você está falando. Eu explico para você também, porque é muito fácil. O retorno do bond. Quando você compra um bond, que nada mais é você comprar a dívida de alguma coisa, de um instrumento governamental, um treasury ou corporativo, você espera por emprestar dinheiro para aquela pessoa que você receba juros. Sabe como é que um agiota faz? Something like that. Então você recebe juros por aquilo. Então, geralmente o que acontece, a correlação entre o preço do bond e o preço do yield, ela é inversa. Ou seja, conforme o yield, conforme o retorno, se você quiser entender como o dividendo, para ficar mais fácil a compreensão, pensa assim, pensa que é o dividendo que você recebe. O dividendo que você recebe e o yield, o retorno, quanto mais alto ele for, mais baixo o preço do bond e vice-versa. Então, eles estão sempre trabalhando de formas contrárias. Quanto você vê mais o bond, o preço dos bonds subindo, significa que o yield está caindo. E, de novo, eu tenho um vídeo explicando isso, eu acho que eu tenho já de alguns meses, mas eu vou fazer mais um atualizado, botando um pouquinho desse flavor do que está acontecendo. Então, o que a gente viu aqui, em 2018, você tem essa região que eu botei essa caixinha, que é uma região de distribuição, movimento descendente. Ele começou a cair até ele começar a encontrar um suporte, que é essa linha diagonal que vocês estão vendo. Então, depois dessa linha, dessa seta vermelha para baixo, ele começou a encontrar um suporte. Em 2020, ele começou gradativamente, de novo a gente está falando, lembra que a gente está falando do yield, right? O yield, o retorno do bond, ele é inverso ao preço dos bonds. Então, o que aconteceu? Ele começou, quando ele encontrou esse suporte, ele começou a gradativamente a subir. Gradativamente a subir no decorrer de 2020 e 2021, que a gente sabia que isso refletia que os preços dos bonds estavam cada vez mais baixos, até que a gente chegou agora, no final de 2022, a gente chegou de novo num pico dessa variação do preço do valor do yield. E agora, de novo, ele começou a fazer o mesmo tipo de movimento. Ele começou a fazer uma caixa, de novo, de distribuição, um supply zone. Eu coloquei esse question mark porque a gente não sabe ainda, a gente não tem certeza, a gente está simplesmente usando, é o que a gente sempre usa no mercado financeiro, a gente usa probabilidade estatística baseada no que aconteceu no passado, e a gente faz esse tipo de análise técnica, porque ela representa o comportamento do mercado com compra e venda. Isso aqui não é mágica, não é que é mágica de previsão de tempo, muito pelo contrário. É da mesma maneira que você faz quando você faz um forecasting. O nosso termo também é forecasting, você está tentando prever o que vai acontecer. Quando você faz isso na natureza, você não tem certeza absoluta, mas você tem vários indicadores, por causa da experiência que você tem, por causa dos recursos que você consegue dizer com nível de acerto muito, 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 muito grande. Quando vai chover, quando vai ter sol, quando vai ter neve, quando vai ter qualquer coisa. Isso aqui nada mais é basicamente a mesma coisa. Então a gente começou a entrar com a mesma estrutura em relação ao yields, onde ele começou a fazer o seguinte, ele começou depois que ele sobe, e a gente entende um trend, tendência de alta, é isso? Tendência de alta. Com agora vou me higher highs, higher lows. Ai, Bruno, pelo amor de Deus. Então você começa a ter, o estoque começa a subir, ou o ativo em questão, que não é um ativo, aqui, na verdade, está usando o TNX, que é o ETF que acompanha, mas ele começa, você vê bem nitidamente, um movimento de ascensão, mesmo com os movimentos naturais do mercado, onde ele tem queda, depois ele sobe, depois ele tem queda, sobe, mas você consegue ver o trend para cima. Eu e meu Portanglish, a gente se briga toda hora. Mas o ponto é que a gente está voltando para um período de distribuição, ao meu ver, onde a gente chegou no topo, e agora, possivelmente, a gente vai estar observando isso nos próximos meses, onde a gente vai estar, e de novo, voltando aqui porque a gente falou, lembra?
buy bonds, você começa a ter essa mudança de comportamento dos preços de bonds. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui no preço de bonds. Eu estou usando outro ETF que acompanha os bonds americanos, mas é a mesma coisa. Lembre-se que eles estão inversos. Então, quando a gente tinha o yield subindo, agora você tem bonds caindo. A gente teve essa queda bastante considerável do TLT. E agora a gente começou a ver a mesma coisa. A gente começou a ver um pivô, um fundo sendo formado, no preço do bond mesmo, no valor do bond, onde ele começa a fazer o movimento inverso. Ele começa a fazer uma mudança de tendência. Eu só trouxe esse aqui, eu fiz isso um pouquinho diferente, eu mostrei só esse wedge, porque se eu puxasse o gráfico para trás, você também vê um demand zone, ele começa a acumular e começa a subir, mas é basicamente a mesma coisa. Eu queria só mostrar para vocês de um jeito diferente nesse outro gráfico, onde você começa a fazer exatamente o seguinte: você começa a ver aparentemente, de novo, eu não tenho certeza absoluta, eu tenho uma grande convicção de que isso é exatamente o que vai desenrolar, mas certeza eu não tenho de nada. Eu só tenho certeza de que eu estou tentando fazer o meu melhor, e eu tenho certeza que vocês também estão fazendo o melhor para o portfólio de vocês. Então é isso que a gente tem certeza no mundo financeiro, nada é certo, tudo sempre vem carregado de alguns question marks, mas de novo, do jeito que eu usei o exemplo do forecast, você consegue forecast o que vai acontecer no weather, daqui não é muito diferente. Então a gente começou a criar uma base de novo agora, com uma tendência de alta, onde a gente começa a ver, a gente conecta essa linha azul que vocês estão vendo aí, e você começa a ver que cada vez, mesmo que ele faça pontos mais baixos, o ponto mais baixo é um pouquinho mais alto do que o anterior, e o próximo um pouquinho mais alto do que o anterior, e o próximo um pouquinho mais alto do que o anterior. Isso aqui a gente chama de um wedge. Ele está entrando num triângulo, criando uma base, onde você começa a ver um suporte um pouco mais forte. De novo, pessoal, se você já sabe, eu sei que vários de vocês já entendem do que eu estou falando bastante, sabe exatamente do que eu estou falando, mas se você não sabe, acredite em mim, de quando você tem isso, e se você não quiser acreditar em mim, procura na internet, você vai descobrir, quando você tem isso no gráfico semanal, ele é muito mais forte, ele traz muito mais confirmações do que, por exemplo, um gráfico diário. Então, de novo, o mesmo princípio que eu falei do campo, você sobe na escada, você sobe na torre, você sobe no avião, é o mesmo princípio. Você começa a ver isso, você começa a ver que essa tendência que é mostrada no gráfico semanal, ou no mensal, obviamente, seria um pouco mais forte ainda, te dá uma ideia de que isso realmente faz perfeito sentido. Então a gente está começando a ver no preço dos bonds, um aumento do preço dos bonds, que é flat, obviamente, nos ETFs, e são vários ETFs que acompanham os bonds americanos. Você começa a ver essa correlação entre os dois. Então, para terminar, deixa eu mostrar para vocês de novo isso aqui. Vamos voltar para esse gráfico, vamos voltar de novo para esse ciclo, para vocês entenderem que a gente está possivelmente, e tem várias outras coisas que eu tirei de novo, porque eu estou tentando fazer o meu melhor para ser os vídeos, pelo menos nesse primeiro momento, serem beginner friendly, que possam ser de uso para a nossa comunidade, a comunidade brasileira, a comunidade de imigrantes. Sabe, eu não quero fazer nada altamente técnico. A hora de fazer coisas altamente técnicas a gente faz lá dentro do Clube do Investimento, com as pessoas que conseguem entender. Quem não consegue entender, a gente simplifica, não tem necessidade, não tem razão, não tem nada useful, não tem nada proveitoso de fazer coisas extremamente complicadas. Então, esse que é o objetivo do vídeo. O que eu quero mostrar para vocês de novo, que a gente pode estar assim, num ciclo onde você começa a ver um movimento para que bonds comecem a ter uma ascensão, para investimento em bonds, esses investimentos que já são investimentos altamente seguros. Se você não sabe, quando você fala em renda, em renda fixa, em termos de mercado americano, na maioria das vezes a gente está falando exatamente de bonds. Então, se você é um investidor relativamente conservador, ou muito conservador, ou mesmo que você não seja conservador, é por isso que isso é importante você entender ciclos. É um bom momento para você pensar num instrumento, num ativo que te dá a segurança, principalmente se você estiver falando em bonds do governo americano, que são rated AAA, são os de maiores qualidade do mundo. Você pode pensar em fazer isso agora, nos próximos meses, onde você compra bonds, e você pode comprar através de ETF, você não precisa comprar o bond direto do Treasury website, até porque, se eu não me engano, essa informação, pessoal, por favor, marque com um highlight, um question mark, que eu saiba, você só consegue comprar bonds direto do Treasury se você for residente aqui nos Estados Unidos. É um processo super simples. Você vai no website, se você tiver green card, se você for cidadão, você vai no website deles e você compra como se estivesse comprando qualquer outra coisa.
Eu tenho alguns assim comprados, principalmente o Saving Bonds, iBonds, mas eu não sei se você consegue comprar com Tax ID. Talvez seja uma coisa que eu dei uma pesquisada, que jogo lá no Clube do Investimento, no Discord, de alguma maneira eu mando para vocês. Mas back to my point. A gente pode estar num momento muito bom para você comprar um instrumento que ele já é naturalmente safe, e onde você começa a perceber o seguinte, e com isso que eu queria terminar esse vídeo, para mostrar para vocês o seguinte, o que a gente aprendeu com esse vídeo hoje? O que a gente está falando aqui? A gente está falando que existem ciclos mercadológicos que eles têm funcionado de um jeito bastante reliable, bastante confiáveis no decorrer das décadas, e que eles são relativamente fáceis relativamente a percepção disso está relacionada com o seu grau de conhecimento desse mercado, mas eles são super difíceis de você agir, porque, de novo, no momento onde é mais propício para você comprar estoques, por exemplo, é onde você está escutando as piores coisas sobre o mercado financeiro, e onde o seu estômago não aceita mais que você faça isso. Você acha que você está perdendo bastante. E que o fim do mundo chegou e que o mercado financeiro nunca mais vai se recuperar. Esse tipo de baboseira que eu tenho escutado no decorrer desses últimos anos. Então, por isso que emocionalmente é muito difícil para você reagir. E a terceira coisa, em relação o que eu trouxe para vocês, é que existe uma correlação direta entre o preço de bond yields, o retorno, como eu usei, o dividendo do bonds, para facilitar, e os preços de bonds, e a gente está começando a ver tecnicamente, graficamente, que essas coisas estão começando a inverter, e a gente pode sim começar um bull market para bonds primeiro, que não vai refletir no mercado como um todo, porque para estoques a gente vai continuar essa linha descendente. A gente possivelmente em 2023 vai entrar numa recessão e possivelmente a gente vai ter ou um novo fundo, ou chegar perto dos fundos que a gente teve em outubro do ano passado, de 2022, e nesse momento vai ser o momento de você comprar estoques. Então, como é que você pode se posicionar? Se essa teoria minha estiver correta, você pode começar a comprar bonds nos próximos meses. Eventualmente, quando o preço quando a gente tiver perto, de novo, eu não tenho a menor pretensão, já fiz as pazes com o fato que eu não consigo prever o futuro há muitos anos, tem sido bom para mim. A gente não tem como prever, descobrir qual é o fundo absoluto do mercado, e eu sempre digo que é um exercício de futilidade. E realmente é um exercício de futilidade, mas você, como investidor, como um trader mais sofisticado, você pode ler esses sinais e agir de acordo. E você pode começar a comprar estoques no momento, que seria o segundo estágio desse ciclo, e eventualmente mais para o final a gente começa a pensar de novo em comprar commodities, ETFs de commodities. Pelo menos é o que eu faço, eu não compro commodities, eu compro alguns ETFs específicos de commodities. Eu não faço contrato futuro it's not my game. Eu prefiro comprar ETFs que acompanham commodities. E depois que você começa a ver quando a economia começa a expandir, você começa a ver essa segunda fase desse ciclo de duas grandes fases, você começa a vender os seus bonds, você começa a vender os seus estoques, e você começa a vender os seus inflation sensitive, que são seus hedges em commodities. E isso tudo resume-se numa coisa: se isso que a gente conversou aqui, você começa a ver uma ascensão no preço dos bonds, a tendência é que isso realmente seja o ciclo que a gente está vivendo e você possa se beneficiar. Eu espero que você possa se beneficiar. Eu posso dizer para vocês que dentro do Clube do Investimento, it's a good thing que eu não tenho outro trabalho. Meu único trabalho é fazer isso, então eu vou estar monitorando para dividir essa informação com vocês nos próximos. Isso é um processo de anos, de novo, isso não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Um processo de meses, de anos, mas a gente vai estar sendo monitorado. E se você não faz parte do Clube do Investimento e não faz parte da comunidade, você vai ser muito bem-vindo no dia que você resolver participar. Mas, de qualquer maneira, eu acho que essa informação vai ser useful para vocês. Se vocês gostaram, não esqueçam, deixa o like e divida esse vídeo com seus amigos para o YouTube entender que esse vídeo é um vídeo relevante. Eu vejo vocês de novo na próxima.